E a nossa reportagem se encontra neste sábado, dia 14 de outubro, no escritório de Jonathan Almeida, ele que é advogado, representante do Sindicato dos Servidores, o SINSEMP, não é isso, Jonathan? E viemos aqui para bater um papo. Eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse e falasse também sobre seu trabalho junto ao SINSEMP. Bom dia, Alex. Bom dia, amigos, ouvintes. Gostaria de agradecer, Alex, essa oportunidade, né, que você cedeu não só a advocacia, bem como a todos os servidores que eu represento. E meu nome é Jonathan, né, com Jonathan Cordeiro de Almeida, sou advogado aqui na cidade. Trabalho aqui, quando for o dia 11 de março do ano que vem, faço 10 anos de advocacia. Tenho quase 8 anos que represento servidores aqui na comarca de Petrolândia, que é um grande prazer que eu venho desenvolvendo esse trabalho. Aí, no caso, o SINSEMP é novo, né? Tem em torno de 6 a 7 anos, não é isso de existência? Tem mais. O Sinsemp, ele inicia no final do governo, nos últimos 6 meses do governo Lorival. Foi o primeiro momento que a gente começou as primeiras reuniões com gestores, tratando de melhorias para os servidores do município. Foi junto ao governo de Lorival que começamos. Aí, no caso, recentemente, acredito que os leitores tomaram conhecimento de duas notas de repúdio, não é isso? Que o sindicato, e teve até a assinatura do jurídico, que é você, nessas duas notas de repúdio contra a gestão Fabiano Marques, contra a secretária de Saúde, Ana Patrícia. Nos relate o principal fator, o principal motivo que desencadeou a emissão dessas duas notas de repúdio. Alex, por hora foram 2 notas de repúdio, mas caberia muito mais. Se eu fosse dizer as ilegalidades praticadas contra servidores no município, eu digo para você que poderia ser muito mais notas de repúdio. Mas, infelizmente, tivemos só 2, em razão do... Hoje, por exemplo, o sindicato não está mais com a presidente. A presidente, atualmente, acho que para sentar comigo, para discutirmos sobre a questão da situação dos servidores, acho que tem uns 2 anos, 6 meses, que ela veio conversar comigo sobre situações relacionadas aos problemas que os servidores necessitam. E são muitos problemas, Ana? Demais. Eu digo para você que as outras gestões tivemos problemas, mas assim, nem 5% do que eu venho enfrentando hoje. Antigamente, o sindicato era um serviço jurídico que eu prestava que quase não tinha demanda. Hoje é uma quantidade de demanda até insuportável para que eu, sozinho como advogado, entendendo? Consiga prestar assistência jurídica de tantas demandas e tantas reclamações que vem acontecendo. Tem como citar alguns exemplos dessas demandas? Tenho sim. Olha, Alex, um dos grandes problemas, por exemplo, temos uma reunião com condutores de ambulância, quando alguns deles estão reclamando melhorias salariais, que é normal de todo servidor, melhores condições de trabalho, e simplesmente, ao terminar a reunião, no outro dia, 2 servidores serem deslocados, entendendo? Para uma localidade que eles não tinham condições nem de exercer o trabalho, visto que moram na cidade e já trabalhavam aqui há mais de 20 anos, com clara redução de salário, está entendendo? Algo assim que esses mesmos servidores sempre lutaram pelos direitos e nunca foram perseguidos dessa forma. Entendeu? Eram pessoas que tinham embates assim, educadas com outros gestores, mas assim, sempre combativo, mas nunca foram perseguidos ao ponto de serem pedidos deslocamento para outras áreas distantes. Esse foi um dos temas que começou a surgir, bem como garis constantemente vem na localidade,
alegar perca de redução de salários, relacionado tinha uma quantidade de horas extras, e simplesmente começaram a atacar essas horas extras, implicando em redução de salário deles. As enfermeiras. As enfermeiras hoje e os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, hoje são os mais perseguidos. Dentro do hospital municipal? Dentro do hospital municipal. São os que mais me procuram. A demanda é maior. Perseguições, conforme me relatam, vindo da Secretaria de Saúde. Patrícia, as reclamações são imensas e muitos chegam, conforme os relatos dela, até um assédio moral que extrapola os limites do cível, partindo até para a esfera criminal. Aí, no caso, como é que está sendo tratado esses processos, para o público estar entendendo? A demanda chega aqui, há uma denúncia, né? O sindicato abre, obviamente, um processo, mas, tipo, a vara, a comarca aqui de Petrolândia, estão analisando esses processos, já tem alguns sendo julgados, como é que está, Jonathan? Tem sim, a gente ajuizou ações cíveis. Em uma das ações cíveis foi concedida uma liminar pelo juiz, arbitrando multa de R$ 500 diário ao município em caso de descumprimento. Diante de uma decisão judicial, uma liminar, que tem que ser cumprida integralmente, e com uma multa tão pesada, a secretária de saúde não descumpriu a ordem do juiz. Para você ver a situação, a gravidade que é. Descumpriu uma ordem judicial, fizeram um recurso, o tribunal não aceitou o recurso e, mesmo assim, não cumpriu. Hoje o município vai levar aí uma multa, mais ou menos de R$ 50 mil, em decorrência desse descumprimento. E, mesmo assim, não cumprem a ordem judicial, o que é algo totalmente, que nem eu falo. Vai acontecer, como você vê vários gestores, inclusive o último presidente, enfrentou o judiciário, e, posteriormente, você vai descumprindo. Uma hora a conta vai chegar. Eu acho que, quando a conta chegar desses abusos, desse enfrentamento contra o judiciário, eu lamento que as consequências serão graves, porque o judiciário, querendo ou não, é um poder forte da República, e as ordens judiciais precisam serem cumpridas. Entendendo? Se há discordância, você faz o recurso. Mas, enquanto o recurso não for aceito pelo tribunal, você tem que cumprir. Então, assim, eu acredito que as pessoas que estão descumprindo, eu não sei qual tipo de parecer jurídico estão passando para eles, mas eu digo que esses advogados que estão passando esses pareceres jurídicos estão agindo de má fé, se afastando da própria lei. Porque nenhum advogado, eu sou advogado há mais de 10 anos, já atuei em mais de 1.200 processos. Não tem ordem judicial que eu diga descumpra. Cumpra, que a gente, mediante recurso, vamos tentar reverter. Mas vamos respeitar a decisão do juiz. O não cumprimento é um ato de desrespeito direto ao juiz dessa comarca. Uma pessoa boa, educada, e que vem trabalhando há muitos anos aqui dentro da cidade, e simplesmente não respeitou a decisão do magistrado. A questão do Ministério Público, que também é um órgão fiscalizador, como é que está também recebendo? Logicamente, há denúncias ligadas à gestão e encaminhadas para o Ministério Público, não é isso? Conversei com alguns representantes do Ministério Público, tem 2 representantes do Ministério Público. Ele fala que as reclamações e as demandas referentes ao hospital são exageradas, entendendo? São exageradas. E há, sim, uma investigação em andamento sobre a questão de assédio moral, até de outras situações, está entendendo, que, como está em sigilo, relacionado à própria descaso com alguns pacientes que está em análise, e é uma investigação bem séria que está acontecendo, e uma hora vão receber as intimações referentes a essas investigações. E lembrando que o Sinsempre, né, o Sindicato dos Servidores, ele é um canal direto assim de denúncias, é um apoio que os servidores têm, né, com
na questão de suas próprias defesas, de seus próprios direitos, aliás. E essa entrevista aqui, o Jonathan nos convidou, e para mim também é um prazer estar aqui com ele, pessoa essa que a gente já se conhece há um bom tempo. Lembrando que em breve também o Blog PN estará lançando um podcast, ele já é nosso convidado também lá. E voltando para a questão da gestão, o espaço está aberto, sempre esteve para ampla defesa, né? Foi publicada as 2 notas de repúdio pelo blog, e assim, não houve defesa, a gente não viu, né? Não chegou a ver nenhuma nota de defesa por parte da gestão, que eu também acho importante, né? Que se manifeste diante dessas situações, já que também a nota não foi publicada só, vamos dizer, aqui em Petrolândia. Vários outros sites a gente tomou conhecimento que publicaram também. Então, Jonathan, falando sobre... Só acrescentando? Não, vai acrescentar sim. A próxima pergunta é sobre sua opinião política, né? Você que é um cara que sempre gosta também de falar sobre a política, mas pode acrescentar aí. Olha, só acrescentando sobre a questão dos atos de perseguição. Até esse advogado começou a ser perseguido. Não foram só servidores. Mas que tipo de perseguição? Por exemplo, antigamente tinha alguma demanda, algum servidor, e eu, como advogado, sempre tive uma relação boa com todas as gestões. Fiz oposição política, que hoje eu não faço, mas oposição política contra nenhuma gestão. Mas eu sempre fui combativo, sempre muitas vezes fui chato no interesse das pessoas que me procuravam. Mas sempre mandei ofícios requerendo informações, por que isso tinha acontecido. Todos os outros gestores anteriores sempre responderam. Por meio de ofício. Sempre responderam. Todos, sem exceção, nunca teve uma requisição. Só houve recentemente ordem para que não respondesse. Conforme foi repassado por alguns servidores, está entendendo? Questionam a legitimidade do sindicato, né? Fala que ainda falta uma documentação. E essa documentação, eu acredito que já esteja totalmente regulamentado, visto que ficou a cargo da presidente, que na época era Fabiane Kelly, e uma informação que pertencia apenas a eu e essa pessoa, simplesmente estava, está entendendo? Foi repassada para a secretária de saúde e ao gestor, e conforme os advogados dele, eu poderia perder minha OAB pelo fato de eu emitir aquela opinião na carta de repúdio. Então, novamente, eu faço uma nota de repúdio, porque eu não preciso de sindicato, eu não preciso de autorização, porque eu sou advogado habilitado. Inclusive, vou pegar minha OAB aqui para mostrar às pessoas que eu sou advogado. Sou advogado há 10 anos. Então, não preciso de autorização de qualquer pessoa para eu manifestar o meu pensamento. Qualquer outro advogado. Ou qualquer outro cidadão. Está entendendo? Pode fazer. Está entendendo? Sem o corpo jurídico do mesmo, tem de falar as coisas que agradam, mas sem base jurídica alguma. E vivemos num país democrático, não é isso? Inclusive, no julgamento no Supremo Tribunal, os advogados questionam os membros do Supremo Tribunal Federal, e eles falam que numa democracia eles podem ir lá e questionar os atos do judiciário. Então, por que dentro de Petrolândia eu não posso emitir uma nota de repúdio? Inclusive, emito uma nota de repúdio atualmente. Porque na última reunião que teve com servidores do município, enfermeiros, a secretária de saúde, em um cargo público, faz uma reunião, chamam 3 enfermeiros e leva 2 advogados, mediante uma audiência virtual, mais a secretária de Assuntos Jurídicos do município, doutora Maiara, e nessa reunião ela franqueia a minha entrada, ela fala que eu não posso ir. Por qual motivo? Conforme disse que eu iria causar, conforme me passaram. Eu nunca fiz uma reunião para eu
baixar meu nível de educação. Ao contrário, eu tive uma reunião com ela, em um determinado momento, acho que a única vez que a gente teve, e quem bateu na mesa de forma agressiva foi ela contra os servidores. No caso, a secretária. A secretária, ela bate na mesa, tenho várias testemunhas. Em nenhum momento eu faltei com respeito, usei nenhuma palavra, tá entendendo? Que fosse ofensivo. Agora, minhas ideias podem ir contra a vontade dela, mas é normal, isso é normal em uma reunião. Inclusive, minhas ideias não são 100% igual às suas. Até porque ali você está preparado, junto com os servidores, para resoluções de problemas pertinentes, não é isso? Isso. Se o advogado, tá entendendo? Que atua aqui há mais de 10 anos, está sofrendo esse tipo de constrangimento, imagine os subordinados. Eu não sou subordinado a eles. Eu não tenho receio de uma suposta representação na OAB. Os advogados que falam isso, eles provavelmente, todos, sem exceção, eles não têm noção alguma das consequências, tá entendendo? Criminais, de dar iniciativa a um processo administrativo sabendo que eu não pratiquei nenhum crime, nenhum ato, nenhuma infração. Eles podem responder o crime de denunciação caluniosa. Está entendendo? Porque eles sabem que eu não pratiquei nenhuma infração. Eu representar servidores e ser combativo nas ideias, de forma educada, que eu sempre fui educado com eles. Nesse caso, você foi barrado por uma outra advogada. Eu não. No caso, a secretária falou que eu não poderia ir. E eu não fui, porque, assim, questão da minha educação, não criar um clima desagradável, eu não fui. Eu não fui à reunião. Os 3 foram. Tinha 3 advogados citando supostas leis que eles não indicaram, entendendo? E ainda dizem que, assim, baseado, tá entendendo? No que eles acham que o cliente, que agrada ao cliente. Eu vou dizer uma coisa, Alex, eu sou advogado há mais de 10 anos. E essa frase eu sempre falo. Eu sou advogado criminalista. Tá entendendo? E muitas vezes o advogado fala o que o cliente é o que agrada o cliente. Meus clientes que estão presos, muitas vezes, eu falo o que agrada a eles. Está entendendo? Que agrada a eles. Mas eu sei, intimamente, que eu também não posso perseguir, tá entendendo? Nenhum promotor que esteja trabalhando, nenhum delegado de forma indevida. Está entendendo? Então, se os advogados dele querem agradar, agrada. Agora, ameaçar advogado de representação, antiético a postura dos mesmos, está entendendo? Inclusive, eu fiz uma representação junto ao OAB, tá entendendo? Para que participasse desse constrangimento ao advogado, que eu nunca sofri. Eu já fui em tribunal, já fui em todos os setores. Eu, como advogado, nunca fui impedido de atuar. A primeira vez que eu fui impedido de atuar. E conforme eles, eu precisava de autorização de alguém para emitir uma nota de repúdio. Eu emito uma nota de repúdio afirmando que um ataque a um advogado é um ataque contra a advocacia. Eu poderia deixar para lá, mas eu não fui porque eu sei que pode ter novos advogados que estão iniciando e podem ter o seu direito de advogar perseguido. Então, eu fui para dar uma lição, tá entendendo? Eu espero ver o que a OAB vai fazer, tá entendendo? Para que a OAB se manifeste sobre o que aconteceu. Porque lá naquele local, o estatuto da OAB, ele me garante o acesso para eu tomar apontamentos de informações úteis que eu possa colocar dentro de um processo. O artigo 7º do estatuto da OAB, se os advogados deles puderem ler, salvo me engano, o inciso 5, é só ler as alíneas, que vão verificar que é prerrogativa do advogado. Ô Jonathan, essa reunião se deu que dia e em qual local? Salvo me engano, foi no dia 6. Foi dia 6, na prefeitura. Foi na prefeitura. E esses 3 servidores foram desacompanhados, porque supostamente eu iria causar. Ou seja, eu não iria causar. Eu iria contrariar as ideias errôneas sobre o pagamento, tá entendendo? Que eles estão efetuando do piso nacional da enfermagem. Tá entendendo? Que eles têm um desprazer de ver o servidor ganhando bem. Eles têm um desprazer.
Eles não cumprem a sua proposta de campanha, que era melhorar a situação dos servidores. Ao contrário, a vida dos servidores hoje é um inferno. Longe desse mar, tá entendendo? Dessa fantasia midiática, os servidores estão sofrendo. E alguém precisa dizer isso. Entendendo? Eu sempre fui combativo e respeitoso com todos, mas eu sempre denunciei qualquer ilegalidade. Só que os outros respeitavam minha opinião, o meu trabalho. Entendendo? Só que essa gestão não está respeitando. Falando sobre promessa de campanha, né? Logicamente, a gente também não pode deixar de citar que Jonathan é irmão do vereador Nega Almeida, apesar que não tem uma coisa a ver com a outra, essa questão de parentesco, de ser família ou não, não é isso? Você já estava atuando à frente do sindicato, né, bem antes da gestão Fabiano Marques, mas, tipo assim, o pessoal sempre liga uma imagem à outra, não é isso, Jonathan? Isso. Mas a questão é que nem eu falo. Dentro de uma casa pode ter vários irmãos e cada um com seus pensamentos diferentes, inclusive políticos. E, por exemplo, então de um jeito que lá em casa eu tinha uma vinculação, tá entendendo? A ideia de esquerdas, e tem outros que são extremamente de direita. Não por isso a gente deixou de ser irmãos, não deixou de respeitar um ao outro. Então eu evito, tá entendendo? Assuntos relacionados à política, tá entendendo? Porque cada um tem sua visão. Então, nesse ponto, o meu irmão hoje está vinculado ao grupo do prefeito, e eu respeito o posicionamento dele, tá entendendo? Do mesmo jeito que eu peço para os outros respeitar meu posicionamento, ele segue a visão política dele, sem nenhum tipo de censura, tá entendendo? Sem nenhum tipo de censura, porque ele já é maior, já é capaz, ele sabe para onde deve seguir. Então, respeito o mandato dele, a autonomia do cargo dele, e ele respeita todos os meus posicionamentos como advogado, então de um jeito que não há nenhum tipo nem de influência nem do lado de lá, nem do lado de cá. É importante isso. É importante, totalmente importante. Ô, Jonathan, também a respeito de perseguição, né? Foi falado que está havendo essa perseguição da gestão contigo, mas de alguma forma também não está havendo a perseguição do advogado Jonathan Almeida com a gestão Fabiano Marques? Eu perseguindo a gestão Fabiano Marques? Isso. Não, em nenhum momento, porque quando teve todas as reuniões, eu sempre compareci, sempre falei inclusive para o próprio gestor. Ele disse, olha, gestor, eu voto no senhor na próxima eleição, mas vou te pedir uma coisa. Ele fale, eu quero que você faça um bom mandato. Foi meu pedido. Então, assim, o pedido foi que fizesse um bom mandato. Então, em nenhum momento, ao contrário, contra a pessoa dele eu não tenho nada para falar, não tenho um problema nenhum contra a pessoa dele. Mas contra a gestão tem vários problemas, e eu digo para você que não é uma boa gestão, tá entendendo? Não é uma boa gestão. Não só com servidores, tá entendendo? Mas na questão da organização do próprio município. Em si, há falhas graves que eu, como cidadão de Petrolândia, né, que moro aqui, voto aqui, sempre votei aqui, não sou de origem de Petrolândia, mas moro aqui há 30 anos, passei um tempo estudando em São Paulo, minha filha é nascida em Petrolândia, então eu quero uma cidade melhor. E pelo andar, não teremos uma cidade melhor da forma como é conduzida. Entendendo? Por exemplo, servidores começaram a ser atacados. Eu achei algo muito grave. Quando pensou que não, o próprio advogado estava sendo atacado. Está entendendo? Supostos advogados que dizem que entendem de lei. Acho que não entendem nem o estatuto da própria OAB. Está entendendo? Não entendem o estatuto da OAB. Eu já discuti com o desembargador, disse que ele estava agindo de forma ilegal, arbitrária, entendendo? Em determinada decisão. Fiz um HC, o STJ disse que, de fato, o desembargador estava agindo de forma arbitrária. Reconhecido. Isso. Inclusive, nenhuma palavra minha, eu nunca recebi nenhum tipo de censura. Ao contrário, outros dias eu estava lá, o próprio desembargador me recebeu de forma educada.
Tá entendendo? Mas assim, falando sobre essa atuação sua, o que é que você espera que venha a acontecer, que a gestão realmente consiga atender os anseios, né, dos servidores, consigam tentar discutir da melhor forma possível o que é que o advogado, né, falando como representante do Sincemp, espera da gestão do prefeito Fabiano Marques? Eu espero mudanças assim significativas. De todas as gestões, sempre todos os prefeitos, ele bom ou ruim, você pode criticar o que for. Eu tive meus problemas, tá entendendo? Políticos com alguns, não me posiciono mais politicamente contra nenhum, independente de quem for, é uma coisa minha. Então, nenhum deles nunca negou que a gente fizesse reuniões, porque querendo ou não, a gente representa uma determinada quantidade de servidores, mas tem abrangência os nossos interesses a quase todos os servidores concursados dentro do município. Então, nossas reuniões elas demoravam 3 horas. A gestora, o gestor, o prefeito ia lá, nos recebia, ainda que não aceitasse 80% das nossas 20% das nossas reivindicações, mas ele sentava e a gente discutia. E eu questionava, a gente tinha uns momentos de embates teóricos, mas todos nos receberam. Recentemente fomos fazer uma reunião com o próprio Fabiano e ele disse que sentou, achei até inapropriada a forma. Entendi, até no próprio forma dele, uma certa, como que eu posso dizer, uma certa arrogância, uma certa, eu sou o prefeito aqui, e ele falou, vocês têm meia hora para falar, inclusive já passou 10 minutos, porque ele estava atendendo outras demandas anteriores. Eu achei de uma forma totalmente desrespeitosa todos os servidores que trabalham para a gestão dele, que estavam ali, ele se posicionar dessa forma. Então, infelizmente, eu tive que falar para ele o que eu escuto dentro do escritório. Falei para ele, olha, gestor, deixa eu lhe explicar. Os servidores estão reclamando do senhor, está entendendo? E estão dizendo que sua gestão foi a pior que já teve dentro de Petrolândia para o servidor público. E eu disse, eu olho isso de uma forma preocupante, porque as outras foram muito ruins. Só que a sua é pior, disparado. Está entendendo? Se desagradou ou não, mas em nenhum momento, eu só narrei o que me passaram. Em nenhum momento eu fui ofensivo à pessoa dele, mas eu tive que dizer o que me repassaram. Eu tive que criticar o mandato dele. Sem falar, doutor, que não há gestão sem servidor, não é isso? Esse é o grande problema, tá entendendo? Por exemplo, só um exemplo. Hoje você pega os... E eu quero que isso daí fique até em caixa alta. Os dentistas da cidade concursados. Eles requereram que fosse respeitado um piso, ou melhorias no salário, que está baixo. E o gestor disse que isso ia impactar as contas do município. Não impactava nada. O aumento dos dentistas não teria impacto financeiro nenhum. Você pega, por exemplo, eu vou até... São poucos dentistas. São poucos. Você pega, por exemplo, a doutora Gláucia, que é uma grande dentista. Minha mãe chegou a trabalhar. O serviço que essa mulher prestou ao povo de Petrolândia é incalculável. Financeiramente, o benefício que ela trouxe ao povo de Petrolândia é imenso. E tantos outros, doutora Nayara, doutor Pedro, tantos outros dentistas, isso é um aumento irrisório para um serviço tão relevante que eles prestam. Simplesmente foi negado. Foi negado dizendo que ia impactar a folha de pagamento. Não impactaria nada. Não tem benefício nenhum. Não há benefício algum a nenhum servidor. Eu chamo qualquer um servidor para dizer que houve melhoria de 0,1% na atual gestão. Não houve. E finalizando, Jonathan, eu quero deixar o espaço aberto, mas também quero perguntar a respeito da infraestrutura, né? Já que você falou sobre a gestão de Fabiano Marques, né, que vem perseguindo, segundo sua fala,
os servidores, e relacionado à infraestrutura. O que é que você acha, né? É, Existem várias obras aqui no município, asfaltamento, tá havendo também a obra da Prainha, teve a do CEAP, não é isso? O que é que você tem a falar? Opa, Alex, agora eu falo como cidadão. Como cidadão. Então, é minha manifestação, minha livre manifestação como cidadão nessa pergunta. Eu acho interessante. Pode dizer, não, isso daqui foi contra o que, de fato, a proposta... Não, aqui eu falo como cidadão. Como eu sou uma pessoa conhecida, eu posso dizer para você que, sob trabalho de infraestrutura, é precária também a gestão. Falo com toda certeza que a gestão em si, primeiramente, houve a questão desse asfalto, que você percebe que o asfalto aqui da avenida principal ele tem uma qualidade, do restante das ruas não é a mesma qualidade, tá entendendo? Você percebe que não foi colocada a mesma quantidade de uma substância que joga por cima para revestir. O acabamento em si. Isso, o acabamento, e bem como não houve transparência. Eu mesmo não sei qual o valor que veio, qual foi a empresa contratada, tá entendendo? Qual foi o critério de selecionar quais seriam as ruas que seriam asfaltadas, tá entendendo? Bem como qual empresa, quanto custaria cada quilômetro, tá, para que o município, queira ou não, é uma verba que veio, que pode ser que daqui a 20 anos nós não tenhamos outra verba desse. Então, era uma oportunidade única, entendendo, da gente poder asfaltar até a cidade inteira. Então, não há uma transparência, tá entendendo, sobre o que aconteceu. Então, eu, como um cidadão da cidade de Petrolândia, eu não consigo verificar o que de fato está, como esse valor foi empregado. Se puxa muito a questão de créditos à atual gestão, mas é que eu falo, vê o dinheiro de fora. A gestão atual, eu desconheço obras de impacto que foi feito no município. Temos 3 anos, né? Temos 3 anos de eleição, de mandato. O pessoal fala, foi feito alguma coisa. Não foi feito, não. Ao contrário, as outras eram muito ruins. Entendendo? Por exemplo, iluminação. A iluminação ainda continua precária. Entendendo? Continua precária. Aqui a outra era muito ruim. Botaram uns LEDs, algumas coisas aqui, mas várias ruas ainda com iluminação precária. Ainda aquele sistema antigo. E eu identifico hoje no município uma praça, a orla ali que foi acabada, e diferentemente do que você falou, tem várias obras, eu não vejo essas obras. Eu vi 3, que eu posso apontar para você. Olha, existem essas 3. Houve a questão do CEAP ali, né? Foi emenda do deputado Augusto Coutinho, tanto o CEAP como a Orla, não é isso? Ali, a questão do CEAP, eu vi apenas uma cobertura. Fizeram uma cobertura, eu não sei nem quanto custou. Me parece que não está tendo funcionamento também E ali. sem funcionabilidade, ou seja, uma obra inexistente, não fizeram nada. Praça, você pega a praça aqui da 2, não foi feita a praça da 2. Veja, como é que uma cidade é turística e tem localidades com praças que são baratas que não foram feitas. Um município que recebe altos valores é rico, uma cidade rica. Não tem praças básicas, por exemplo, a Praça da 4 continua da mesma forma, a da 2, a da 7 e tantas outras sem ser feitas. Então, eu não vejo essas obras. Não existe obras. Está entendendo? Entenda, não tem obras no município. O bairro Nova Esperança continua abandonado, eu não sei alguma obra que foi feita lá. Só a questão do saneamento, né? Passou lá. Mas o saneamento foi outra empresa, não tem relação nenhuma com a gestão. Foi a contrapartida da Codevasf relacionada à transposição, não é isso? Então, é aquilo que eu falo. Questão de gestão hoje, você dizer o que houve de inovador sobre questão de infraestrutura, eu desconheço. Chegou algumas máquinas que vêm daquelas emendas que os deputados conseguem naquela troca de favores junto ao governo federal. Mas no município, eu digo para vocês, os servidores ganham mal, não houve uma gestão para que pudesse dizer, tá boa a infraestrutura. Você pega toda
a cidade com sérios problemas, está entendendo? É porque, assim, as anteriores negligenciaram totalmente. E dá aquela falsa impressão que está sendo feito algo, que de fato não está. Entendendo? De fato não está. E eu digo para você, peço até em caixa alta, eu desafio, entendendo? Qualquer cidadão, tem um pedaço de praça que foi feito ali, indique uma gestão com 3 anos, com a quantidade de recursos, no mínimo as 10 praças deveriam ter sido feitas. Não sei se vai deixar para o último ano do mandato, entendendo? Que vai tentar uma reeleição, mas eu acredito que não deve fazer no último ano, tentando reeleição, porque ele tem que governar, ele tem que fazer um projeto não de poder, mas um projeto para o povo de Petrolândia. 2 anos com a cidade sem uma praça, se ele pretende fazer, ele já deveria ter feito. Pá, Alex, em infraestrutura temos vários gargalos, né? O bairro Nova Esperança continua da mesma forma. Rua sem asfalto, tá entendendo? Iluminação precária, e já são 4 anos de gestão. Ou seja, nenhum real dos recursos próprios para fazer pelo menos algumas ruas, adiantar alguns pontos, tá entendendo? Aquele bairro e o bairro Novo Horizonte vão passar quanto tempo abandonado? Tá entendendo? Eu lembro, só acrescentando, eu lembro que na época da eleição, fui convidado para palestrar até no plano de governo dele, e um deles era o plano diretor, bem como eu relatei alguns problemas que seriam enfrentados pelo município. Até hoje ninguém nunca me procurou. Hoje Petrolândia está ilhada, sem chance de crescer, porque não é de interesse da Chess crescer. Então, além de não ter preocupação nenhuma no plano diretor, nenhuma perspectiva de crescimento do município, aqueles bairros ali ao redor continuam sem infraestrutura. Está entendendo? Como é que um município pode crescer financeiramente se você não dá um mínimo, está entendendo? Para aquela sociedade, aquela localidade se desenvolver. Então, há sim esses gargalos. O município, a atual gestão, ele peca com o servidor, ele peca na infraestrutura, está entendendo? Eu lamento o que aconteceu, estamos no terceiro ano do mandato, né? E, por incrível que pareça, uma situação que eu achei complicada, para já há o lançamento precoce, supostamente, está entendendo? Do filho do prefeito como um eventual deputado estadual, ou não sei ao quê. O que me deixa triste, não conheço o rapaz, desejo que o rapaz consiga, alcance os seus objetivos políticos ou profissionais e que cresça bastante na sua vida emocional, profissional, mas eu acho que o gestor ele tem que se basear no projeto de governo, de infraestrutura para toda a população, e não apenas para o pequeno grupo, tá entendendo? Dos seus amigos muito próximos ou dos seus parentes. Não pode ser um projeto de poder, tem que ser um projeto de governo. E, infelizmente, não vimos. Tá entendendo? Não estamos vendo nada relacionado, tá entendendo? A esse projeto de governo. Tá entendendo? Eu não vi nenhuma discussão, tá entendendo, sobre o bairro Nova Esperança, eu não vi nenhuma discussão sobre a questão de comercialização dos produtos, tá entendendo? Como é que o povo de Petrolândia vai comercializar o que produz, a questão do desemprego, né, que afeta as pessoas mais jovens. Eu não vi nenhum tipo de debate, um governo participativo com outros setores da sociedade nesse sentido, né? Então, eu espero melhorias, eu espero consciência, né, para que esse último ano de governo, eu não sei se mais 4 anos de governo, que nasça a consciência, né, de governar para todos. Precisa ser governado para todos. E se dizer, o governo para todos, não governa. Infelizmente, não governa. Não há um governo para todos em nenhum momento. E outra coisa, eu espero, está entendendo, que esse tipo de... Você pode dizer, Petrolândia tem um comércio, tal. Isso é da iniciativa privada, não está relacionado com nenhum projeto de governo.
Entendendo? Em nenhum momento.